Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após a vitória do São Paulo sobre o Boston River. Roger, boa noite. Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito do jogo de hoje, que obviamente ficou muito comprometido pelo aspecto climático, né? Chuva, muito vento. Queria que você fizesse uma análise do que você enxergou tecnicamente do seu time e falasse um pouco em relação a essa competição, né? O São Paulo foi campeão em 2012, mas esse ano, assim como na última temporada também, existe um foco, uma tendência do São Paulo medir força máxima pro Campeonato Brasileiro. Você enxerga a Sul-Americana como uma competição de teste para rodar um pouco seus jogadores, para ter algumas variações pensando na temporada? Obrigado. Boa noite. Um jogo, né, em circunstâncias diferentes, né, com muita chuva, muito vento, né, um estádio vazio, né, que, né, poderia induzir a um relaxamento da equipe, mas viu uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. Algumas coisas muito importantes eu pude perceber, algumas avaliações também, que elas são importantes para o decorrer da temporada e essa sequência que a gente tem até a parada. É uma competição importante, sim, né, toda a competição que um clube como o São Paulo entra, é importante sempre pensar em vencer. Claro que a gente aproveita esses momentos para fazer avaliações, controlar cargas, né, de alguns jogadores, dar oportunidade para outro, testar algumas alternativas que possam ser importantes para o decorrer da temporada. Eu acho que foi uma boa estreia, diante das circunstâncias, como eu disse, com um jogo seguro, né, um gramado que, embora muito regular, né, se demonstrou mais pesado, né, um jogo que não permitia as inversões pelo alto, você tinha que circular a bola pelo chão, né, as bolas em profundidades não entravam porque o vento parava a bola, mas eu acho que foi uma boa estreia. Boa noite, Roger Machado. Luis Prego para Atrás da Hora. Como vai se preparar São Paulo para encarar o partido da sexta-feira frente à Vitória? Sim, no sábado, né? Não na sexta, no sábado nós jogamos, né, como Vitória. A forma e a rodagem do elenco que a gente fez hoje, né, utilizando jogadores com menos minutagem, dando vida para todos aqueles que acreditam poder estar entre os 11, foi também pensando, né, no jogo no final de semana. É importante a gente deixar todo mundo em condições, todo mundo motivado, todo mundo interessado em estar entre os 11 jogadores iniciais, e esse jogo numa competição, né, internacional tem que motivar aqueles que estão procurando espaço, né? Isso eu vi hoje, né? Agora, para sábado a gente descansa, a prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Aí, em cima dessa busca de espaço, Roger, na sua primeira entrevista você falou um pouco em relação ao uso da base, sub-20, que você vinha acompanhando. Hoje você pôde dar espaço de jogo para o TT, né, que já tinha entrado contra o Internacional, e para o Pedro Ferreira. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância de usar esses testes, principalmente um jogo fora de casa, de uma competição internacional, para dar cancha para a molecada, e também, né, de repente, enfim, uma outra situação que acho que vale também a gente perguntar. O caso do Mike, não foi passado que não foi nenhuma questão física, ele vinha jogando. Queria que você explicasse um pouco a ausência do Mike hoje também. Obrigado. Escolhas para esse momento, né? Eu meço muito o jogo, mas sobretudo, né, o treinamento no dia a dia, né? E os dois jogadores que nos últimos jogos, né, o Cedric e o Lucas, que fizeram parte, né, foram que estiveram na frente nesse momento, só isso, né? Opções de circunstâncias, né, do momento, né? Com relação ao TT, né, e ao Bob, é importante, né, a gente dar essas oportunidades, mesmo que sejam poucos minutos, para sentir o campo, sentir a atmosfera, né, entender como é que essas competições internacionais elas mexem com a gente, né? Hoje o TT entrou um pouco mais, o último jogo foi só para tirar ali a primeira vez da entrada, né? O Bob já é um menino que tem um pouco mais de experiência, entrou bem,
né, a gente vai amadurecendo, né, os jogadores, e o Bob é um jogador talentosíssimo com a bola no pé, poucos que eu vi com uma visão de jogo de centro do campo, né, uma perna esquerda prodigiosa, né, precisa evoluir em alguns aspectos mais táticos, defensivos, né, a intensidade, né, com e sem a bola, saber negociar melhor os momentos de quando acelerar, assim como o TT, né, entender qual é o momento que tu conseguir uma dobra de marcação ou até uma tripla marcação com cobertura e daí ele oferecer porque tem jogador, seu colega livre, à disposição para receber. Agora, daqui para frente, é só minutagem e cada vez mais experiência dessas competições mais duras, né, que realmente moldam os jogadores jovens. Né? Tem outros, né, o Luca não pôde estar presente, né, porque está se ressentindo de algo, né, tem Felisberto, tem muitos jogadores que a gente vai podendo dar experiência e minutagem para que eles amadureçam mais rápido. Eu digo que é a mesma coisa que tu embrulhar uma fruta ali num papel para que ele amadureça mais rápido e a gente possa utilizar com mais frequência. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite.